qualquer mulher que transou só com os namorados, ela vai ser vista como uma garota legal. Por quê? Eu queria tocar num assunto com você, que eu acho legal as mulheres escutarem também. Queria saber bem sua opinião, se você puder aprofundar nesse lance, sobre, até que eu comentei um pouquinho com você antes, sobre promiscuidade. Pelo fato, tipo, de eu já ter visto algumas pessoas falarem, inclusive não tenho certeza se viram seu conteúdo ou não, como a promiscuidade feminina pode afetar negativamente no valor daquela mulher. Falando assim, tem a sigla do VSM que a gente estava comentando, afetar diretamente o VSM dela, o valor sexual de mercado, os homens passarem a ver ela com baixo valor pelo fato dela ser uma mulher muito promíscua. A que se deve isso? Você concorda com isso? Então, eu acho esse termo bem desagradável, né? O que eu entendi a tua pergunta, sim, mas a pergunta basicamente seria: quantos homens uma mulher pode transar sem que a gente ache que ela é leviana? Seria mais ou menos por aí, certo, eu acho. Então, o que acontece? Cai naquilo que eu te falei. A mulher pode transar com quantos ela quiser, desde que ela possa mostrar pro homem que este homem que ela tá agora, ele foi escolhido. Só que vai ser muito difícil ela mostrar para esse homem que ela tá agora, que ele foi devidamente escolhido, se ela não tem mais nada para mostrar para ele que ele é especial. Então, ela não é mais virgem, não tem mais o ímen. Ela não tá casando com ele, porque o cara não vai se apaixonar ainda, se não testar essa mulher e ver se ele pode se apaixonar por ela, não vai sofrer por amor por ela. Certo. Então, a única referência que a gente tem vai ser são as atitudes dela com relação ao nosso relacionamento inicial. Se ela já transou com um monte, perdeu as contas, não sabe explicar, ou a gente até sabe já que ela transa com qualquer um. Você fala, então, ela transar comigo não significa nada, ou seja, não me dá segurança para me apaixonar por ela, entendeu? Então, e ainda gera mais insegurança ainda. Então, quando o homem se sente inseguro, ele não se apaixona. Até que no meu livro, que está no livro Seduzir, que está esse termo, eu fiz o CSS, Coeficiente Sexual de Segurança. Ou seja, que estão falando de mudaram para essa sigla aí, que é mais o valor sexual de mercado. Mas, na verdade, que eu acredito que esse valor sexual de mercado, se eu entendi o que significa, seria tudo que realmente a mulher possa fazer. Que inclusive, eu faço isso e oriento ela a saber que tipo de comportamento sexual ela tem e que tipo de homem dá certo com ela. Então, não é só uma questão de valor. Porque quando você fala em valor, todas vão ter o mesmo valor. Não, não é. Quando você fala em comportamento sexual adequado, cada um tem o seu. Então, e vou dar um exemplo banal aqui, tá? Qual o VSM se a mulher faz sexo anal? Você vai falar, vale mais? Não, depende. Se o cara não gosta e abomina sexo anal, ela vale menos. Então, ou seja, tem que ser compatível o comportamento. Sexual, que eu chamo de puta, valores, que eu chamo de mãe, e o amiga, que eu chamo de diversão e entretenimento. Ou seja, então, quando bate essas coisas, tudo funciona. Agora, com relação a se ela fica não se preocupando com a sua própria, digamos assim, reputação, certo, ela vai ter dificuldade de mostrar para aquele homem, aquele menino, que agora ele é especial. E aí o cara vai ter medo de se apaixonar por ela e vai acontecer que no bebezinho falou: pô, eu tava curtindo, foi um acho que fudeu à primeira vista, mas eu achei que ele era roubado, era perigoso. E aí o cara muda no cérebro dele que é pra transar esse amigo, aí fudeu. Entendeu? Acho que deve ter explicado, né? Explicou? Não, demais. E concorda? Você é homem. Então, não, a questão é assim, mas o lance do homem ficar, é aquilo que a gente até tava conversando, o lance do homem ele ficar... O homem, é o que você falou, a mulher ela pode transar com quantos caras ela quiser. Sim. Só que ela tem que estar também ciente que os homens podem enxergar ela de tal maneira com relação ao que ela fez, a atitude dela. Um exemplo, eu posso ter uma opinião que eu não casaria com uma mulher que se relacionou sexualmente com mais de 50 caras. Um exemplo, uma opinião minha. E tem muitos homens que têm essa questão. Esse lance que você falou é por conta dele não se sentir seguro, não se sentir exclusivo para aquela mulher? Exatamente. Como é que ela... que critério ela usa para... Como é que eu vou me apaixonar por uma mulher que eu não sei se ela vai ficar comigo? Então você vai sofrer, você vai ser traído, é o que ele pensa, ele vai me largar, entendeu? Ela vai acordar amanhã, não é ele não, entendeu? Então o cara vai sofrer. Então quem já tomou um pé na bunda sabe qual é o sofrimento que tem. O cara não quer entrar nessa de novo, entendeu? Então o cara fala, então por isso que os homens estão solteiros, estão com medo de se relacionar, porque as mulheres acabaram com essa liberdade aí, virando uma libertinagem, e o cara fica com medo. Então o problema é... Agora, se você quiser uma informação que é legal, qualquer mulher que transou só com os namorados, ela vai ser vista como uma garota legal. Por quê? Pelo menos o cara pensa assim, ela escolhe os homens
Então ela tentou. Entendi. E se ela tiver lá no histórico dela, olha, eu não casei com esse aqui por causa disso, com esse aqui por causa disso, e o cara falando, tá vendo? Ela tem critério, o critério que ela usa é X, eu confio nela, vou me apaixonar por ela. Se ela não tem critério, o cara não tem como avaliar, entendeu? Então por isso que é importante, quando a mulher lê meus livros, quando ela faz o meu curso ou faz a consultoria comigo, eu ajudo ela a montar esse critério dela. E ela vai passar esse critério pro homem. E aí o cara vai confiar nela, independente de quantos homens ela tenha transado. Então ela tem que ter um processo, ela tem que ter um processo em que eu confie nessa mulher. Se ela não tiver um processo, como é que eu vou confiar? Então esse que é o pulo do gato.